84% dos motores que vão para a retífica antes dos 120 mil quilômetros morreram por erros ocultos que os proprietários cometiam diariamente sem fazer a menor ideia do estrago. Estamos falando de comportamentos que parecem completamente inofensivos, que ninguém te alerta sobre, mas que ao longo de 3 a 5 anos podem resultar em prejuízos entre 15 e 20 mil reais em retífica completa do motor. Hoje vamos expor 11 erros ocultos que mecânicos conhecem muito bem, mas raramente alertam, porque simplesmente não é do interesse deles que você saiba. São comportamentos invisíveis, silenciosos, que estão literalmente raspando anos de vida do seu motor neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo. Vamos revelar cada erro, explicar a ciência por trás do dano que ele causa e mostrar exatamente como corrigir para economizar facilmente entre 12 e 18 mil reais em reparos que você nem sabia que estava causando. E aqui vai algo que vai te deixar com raiva. O erro número 1 sozinho é responsável por 35% de todos os casos de consumo excessivo de óleo e perda de potência prematura. Mas 87% dos motoristas fazem isso todos os dias, achando que é normal. Fica até o final porque o erro número 11 é tão oculto que até mecânicos experientes às vezes não percebem, mas está presente em 90% dos carros brasileiros e pode estar custando até 2 anos de vida útil do seu motor. Vamos começar com o erro mais comum e mais destrutivo que está acontecendo dentro do seu motor agora mesmo. Erro 1. Usar gasolina comum quando o motor exige premium. A maioria das pessoas que tem carros com motores turbo ou de alta compressão simplesmente ignora a recomendação do fabricante de usar gasolina premium e abastece com comum para economizar 3 a 5 reais por tanque. Parece uma economia inteligente, afinal o carro funciona normalmente com gasolina comum, então qual o problema? Mas aqui está o que elas não sabem e que está destruindo o motor silenciosamente. Motores de alta compressão ou turbo precisam de gasolina com octanagem maior para evitar um fenômeno chamado detonação ou batida de pino. Quando você usa gasolina comum em motor que exige premium, o combustível queima antes da hora certa, criando uma onda de choque que literalmente bate contra os pistões subindo. É como martelar os pistões milhares de vezes por minuto. Segundo engenheiros da Volkswagen, usar gasolina de octanagem inferior à especificada pode causar microdanos cumulativos, que reduzem a vida útil do motor em até 40%. Isso resulta em pistões com superfície danificada, desenvolvendo ranhuras e pontos quentes, anéis de segmento desgastando prematuramente, causando consumo de óleo, perda progressiva de potência, porque o motor não consegue mais desenvolver compressão adequada, e, eventualmente, necessidade de retífica completa do motor, que custa entre 12 e 18 mil reais. Um proprietário de Audi A3 Turbo sempre abastecia com gasolina comum para economizar cerca de 15 reais por tanque. Com 80 mil quilômetros, o motor começou a consumir 1 litro de óleo a cada 1000 quilômetros e perdeu quase 20% da potência. A análise mostrou danos severos causados por detonação. A retífica custou R$ 16.500, eliminando décadas de economia nos tanques. O que você deve fazer em vez disso? Se o manual do seu carro especifica gasolina premium ou de alta octanagem, use sempre e sem exceção. A diferença de custo é de aproximadamente 50 a 80 reais por mês, mas você está protegendo um investimento de 16 mil reais. Se o manual diz que premium é recomendada, mas não obrigatória, ainda assim use em pelo menos 70% dos abastecimentos, especialmente se dirige de forma esportiva ou em regiões montanhosas. Nunca use gasolina comum se o manual especificar premium como obrigatório. Isso é garantia de dano progressivo. Essa simples mudança pode fazer seu motor durar 200 mil quilômetros, ao invés de 80 mil, e economizar 16 mil reais em retífica prematura. Erro 2. Trocar marchas em rotações muito baixas para economizar. Mas isso não é nada comparado ao próximo erro, que vem de um mito sobre economia de combustível. Muitas pessoas têm o hábito de trocar marchas muito cedo, rodando em quinta ou sexta marcha a 1.200 ou 1.300 RPM, achando que rotações baixas economizam combustível. Aqui está a verdade sobre rotações baixas sob carga. Quando você está em marcha alta com rotação muito baixa e pisa no acelerador para subir uma ladeira ou ultrapassar, o motor está sob o que chamamos de lugging ou trabalho forçado.
O motor não tem rotação suficiente para gerar potência adequada, mas você está exigindo força dele. Isso cria vibrações intensas e pressões anormais nas bielas, virabrequim e bronzinas. Estudos da SAE, Society of Automotive Engineers, mostraram que operar motor constantemente abaixo de 1.500 RPM sob carga pode aumentar o desgaste das bronzinas em até 60%. Isso resulta em bronzinas desgastando prematuramente, desenvolvendo folgas excessivas que causam aquele barulho de batida característico. Virabrequim sofrendo com vibrações e cargas anormais, podendo até empenar em casos extremos. Pistões e anéis desgastando irregularmente, por combustão inadequada em baixa rotação. E consumo maior de combustível, ao contrário do que se imagina, porque motor em rotação inadequada trabalha menos eficientemente. Um proprietário de Volkswagen Gol sempre dirigia em quinta marcha desde 40 km por hora, para economizar combustível. Com 90 mil quilômetros, o motor desenvolveu batida severa de biela. A retífica mostrou bronzinas completamente destruídas e virabrequim danificado. O reparo custou R$ 13.800. O que você deve fazer? Mantenha rotações sempre acima de 1.500 RPM quando estiver sob carga, acelerando, subindo ladeiras, ultrapassando. A faixa ideal de trabalho está entre 1.800 e 3.000 RPM para a maioria dos motores. Se precisa de mais força, reduza a marcha ao invés de forçar o motor em rotação baixa. Use quinta ou sexta marcha apenas em velocidades de rodovia, acima de 80 km por hora, em terreno plano. Não tenha medo de usar rotações mais altas, até 3.000 RPM. O motor foi projetado para isso e vai durar muito mais. Esse cuidado pode facilmente adicionar 5 anos de vida ao motor e economizar R$ 13.000 em retífica prematura causada. Erro 3. Completar nível de óleo sem verificar a causa do consumo. E fica ainda mais crítico quando falamos sobre consumo de óleo, que a maioria das pessoas trata como normal. Muitos motoristas simplesmente completam o óleo regularmente toda vez que o nível baixa, sem nunca questionar por que o motor está consumindo óleo em primeiro lugar. Mas aqui está a verdade brutal que poucos entendem. Motores modernos bem conservados não devem consumir óleo significativo entre trocas. Se você está completando mais de meio litro a cada 5.000 quilômetros, algo está errado e precisa ser investigado. Consumo excessivo de óleo é sempre sintoma de problema: desgaste de anéis, vazamento de retentores, problema no sistema PCV, que não pode ser mascarado simplesmente completando. Segundo dados técnicos de fabricantes, ignorar consumo anormal de óleo permite que problemas pequenos que custariam R$ 300 a R$ 800 para resolver se transformem em problemas catastróficos que custam R$ 15.000. E isso resulta em anéis de pistão desgastados que continuam piorando até o motor perder completamente compressão. Retentores de válvula vazando óleo para a câmara de combustão, causando fumaça azul e entupimento do catalisador que custa R$ 3.000. Motor rodando constantemente com nível baixo de óleo sem você perceber, causando danos severos por falta de lubrificação e eventual travamento ou destruição completa do motor. Um proprietário de Ford Focus notou que estava completando 1 litro de óleo a cada 3.000 quilômetros, mas simplesmente continuava completando sem investigar. Após 6 meses, o motor travou completamente por falta de óleo. A análise mostrou que os retentores de válvula estavam vazando severamente. Se tivesse reparado quando começou, custaria R$ 600. A retífica completa custou R$ 15.200. O que você deve fazer em vez disso? Monitore o consumo de óleo rigorosamente. Anote quanto você completa e quando. Se estiver completando mais de meio litro a cada 5.000 quilômetros, investigue imediatamente a causa. Faça teste de compressão para verificar estado dos anéis. Custa entre R$ 200 e R$ 300. Verifique se há vazamentos externos, retentores, juntas. Teste o sistema PCV, que regula a pressão interna do motor. Não mascare o problema completando. Erro 4. Usar o carro apenas para trajetos muito curtos. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se, porque esse próximo erro é extremamente comum em quem usa o carro apenas para ir ao trabalho perto de casa ou fazer compras rápidas.
A maioria das pessoas que faz apenas trajetos curtos, de menos de 5 quilômetros, acha que está preservando o carro porque roda pouco, mas na verdade está causando um dos piores tipos de desgaste possível. Aqui está o que acontece em trajetos curtos. O motor nunca atinge temperatura ideal de funcionamento, que é entre 85 e 90 graus Celsius. Em 5 quilômetros, ele mal chega a 60 graus. Com o motor frio, o óleo é mais espesso e não lubrifica adequadamente. A combustão é incompleta, gerando depósitos de carbono. Condensação se forma dentro do motor. A água é subproduto natural da combustão e não evapora com motor frio. E sistemas de controle de emissões não funcionam corretamente. Segundo estudos da Shell Lubrificantes, uso exclusivo em trajetos curtos pode reduzir vida útil do motor em até 50%, comparado ao uso misto, que inclui trajetos longos. Isso resulta em acúmulo severo de borra e verniz dentro do motor, por combustão incompleta. Água condensada misturando com óleo, criando uma pasta ácida que corrói componentes internos, chamada de maionese. Válvulas e pistões carbonizados, reduzindo eficiência e potência, e catalisador entupido prematuramente, custando R$3.000, porque nunca atinge temperatura de funcionamento. Um proprietário de Toyota Etios usava o carro apenas para ir ao trabalho, a 3 quilômetros de casa, 5 dias por semana. Com 60 mil quilômetros, mais 4 anos de uso, o motor estava completamente borrado internamente e apresentava consumo excessivo de óleo. A limpeza profunda e troca de múltiplos componentes custou R$4.800. O que você deve fazer? Se seu uso diário é apenas trajetos curtos, compense fazendo pelo menos um trajeto longo de 40 minutos a 1 hora por semana, de preferência em rodovia, acima de 80 km por hora. Isso permite que o motor atinja a temperatura ideal, queime depósitos, evapore condensação e regenere sistemas de emissões. Considere trocar óleo com intervalo de tempo menor, a cada 6 meses, ao invés de apenas por quilometragem, porque o uso curto degrada óleo mais rapidamente. Use óleo sintético, que protege melhor em temperaturas baixas. Se possível, agrupe atividades para fazer um trajeto mais longo ao invés de várias saídas curtas. Essa mudança de hábito pode economizar facilmente R$5.000 em limpezas e reparos causados por uso inadequado. Erro 5. Ignorar aditivos de combustível de baixa qualidade. E o próximo erro tem a ver com o que está entrando no seu motor junto com o combustível. Muitas pessoas nunca usam aditivos de limpeza no combustível. Ou pior, usam produtos baratos, de qualidade duvidosa, que prometem milagres por R$10. Aqui está a realidade química. Combustíveis brasileiros, especialmente gasolina comum, contêm impurezas e deixam depósitos ao longo do tempo. Esses depósitos se acumulam nos bicos injetores, reduzindo pulverização adequada, nas válvulas de admissão, especialmente em motores de injeção direta, onde combustível não passa pelas válvulas, e na câmara de combustão, criando pontos quentes que causam pré-ignição. Segundo engenheiros da Bosch, depósitos de carbono em bicos injetores e válvulas podem reduzir a eficiência do motor em até 15% e aumentar consumo em 10%. Isso resulta em bicos injetores entupidos, que pulverizam mal, causando combustão inadequada e perda de potência. Válvulas de admissão carbonizadas, principalmente em motores TSI e GDI, que exigem limpeza manual, custando R$1.500. Aumento de consumo de combustível, que ao longo de um ano, representa facilmente R$500 desperdiçados. E depósitos na câmara, causando batida de pino e danos aos pistões. Um proprietário de Chevrolet Cruze Turbo nunca usou aditivos de limpeza e sempre abasteceu no posto mais barato. Com 70 mil quilômetros, o carro perdeu notavelmente potência e o consumo aumentou 20%. A limpeza profissional dos bicos e válvulas custou R$1.800 e descobriram depósitos severos que estavam causando combustão inadequada. O que você deve fazer em vez disso? Use aditivo de limpeza de qualidade. Marcas como Chevron Tecron, Bardal, Wins, a cada 5 mil quilômetros, custam entre R$30 e R$60, mas fazem diferença real. Se possível, abasteça com combustíveis aditivados de postos de bandeira conhecidos, que já contêm agentes de limpeza. Custam apenas 10 a 15 centavos a mais por litro. Para motores de injeção direta, considere fazer limpeza profissional das válvulas a cada 40 mil quilômetros preventivamente. Custa R$1.000, mas evita R$1.800 de limpeza corretiva. Evite produtos muito baratos ou milagrosos. Geralmente não funcionam, ou pior, podem danificar. Investir R$60 a cada 5 mil quilômetros em aditivo de qualidade economiza R$1.800 em limpezas profissionais. Erro 6. Acelerar forte com o motor ainda em aquecimento.
Se você achou os erros anteriores silenciosos, espere até entender esse, que é responsável por enorme quantidade de desgaste prematuro, mas passa completamente despercebido. Muitas pessoas ligam o carro, esperam 10 ou 20 segundos para satisfazer consciência, e então aceleram normalmente ou até forte, enquanto o motor ainda está frio, antes de atingir temperatura de funcionamento. Aqui está a metalurgia por trás desse problema. Componentes do motor são feitos de diferentes metais: alumínio nos pistões, ferro no bloco e cilindros, que expandem em taxas diferentes com temperatura. As folgas entre pistões e cilindros foram calculadas para temperatura de funcionamento de 90 graus. Com motor frio, essas folgas estão incorretas, criando mais atrito e pontos de pressão anormal. Estudos de durabilidade automotiva mostram que até 75% do desgaste total da vida de um motor acontece durante aquecimento, quando operado sob carga. Isso resulta em desgaste acelerado de cilindros, principalmente na parte superior, onde a temperatura é maior. Anéis de pistão sofrendo compressões anormais e folgas inadequadas. Comando de válvulas, que é o último componente a receber óleo adequado, desgastando prematuramente, e consumo de óleo prematuro por desgaste irregular dos anéis. Um proprietário de Hyundai HB20 sempre saía acelerando forte logo após ligar, porque morava em rua íngreme que subia logo na saída da garagem. Com 70 mil quilômetros, o motor já consumia óleo excessivamente e apresentava perda de compressão. A análise mostrou desgaste equivalente a 150 mil quilômetros, causado por acelerações em frio. A retífica custou R$ 12.400. O que você deve fazer? Após ligar o motor, espere pelo menos 15 segundos parado em marcha lenta. Quando começar a se movimentar, dirija muito suavemente, mantendo rotações abaixo de 2.000 RPM durante os primeiros 5 minutos, ou até o ponteio de temperatura começar a se mover. Evite qualquer aceleração forte, subidas íngremes ou alta velocidade com motor frio. Se mora em local com subida logo na saída, considere sair de ré até terreno plano e então seguir normalmente. Não aqueça o motor parado, isso desperdiça combustível e não aquece transmissão e diferencial, mas aqueça gradualmente enquanto dirige suavemente. Esse cuidado pode facilmente adicionar 5 anos de vida ao motor e economizar R$ 12.000 em retífica prematura. Erro 7. Nunca verificar ou trocar fluido de arrefecimento. Se seu mecânico não vai compartilhar esses segredos, nós vamos. E esse erro é sobre o fluido que a maioria das pessoas esquece completamente que existe, até que o motor superaqueça. Muitos motoristas nunca verificam o nível ou condição do líquido de arrefecimento, e menos ainda trocam no intervalo recomendado, geralmente a cada 2 ou 3 anos. Aqui está o que acontece com o líquido de arrefecimento velho. Ele não é apenas água com cor. Contém aditivos anticorrosivos, antiferrugem e que elevam o ponto de ebulição. Com o tempo, esses aditivos se degradam, o líquido fica ácido e começa a corroer internamente radiador, bomba d'água, galerias do motor e junta do cabeçote. A capacidade de transferir calor também diminui progressivamente. Segundo engenheiros da Valvoline, líquido de arrefecimento degradado pode causar falhas que custam entre 4 e 12 mil reais para reparar. Isso resulta em corrosão interna das galerias do motor, criando depósitos que bloqueiam circulação e causam superaquecimento localizado. Bomba d'água corroída falhando prematuramente, custando entre 400 e 800 reais, mais mão de obra. Radiador entupido internamente, exigindo substituição, de 1.000 a 2.000 reais. E em casos severos, empenamento de cabeçote por superaquecimento, custando entre 5 e 8 mil reais para retificar. Um proprietário de Fiat Palio nunca trocou o líquido de arrefecimento em 8 anos. O motor superaqueceu em rodovia e empenou o cabeçote severamente. Descobriram que o líquido estava completamente ácido e havia corroído a bomba d'água e entupido o radiador. A retífica do cabeçote mais bomba e radiador novos custaram R$ 8.700. O que você deve fazer? Verifique nível do reservatório de expansão mensalmente. Nunca abra o radiador com motor quente. Observe a cor do líquido. Se estiver marrom ou ferrugento, ao invés da cor original, verde, rosa ou laranja, está degradado. Troque o líquido de arrefecimento a cada 2 anos ou 40 mil quilômetros, conforme manual. Custa entre 150 e 300 reais. Use sempre fluido específico para seu carro, tipo de aditivo correto. Nunca água pura, que causa ferrugem e tem ponto de ebulição muito baixo. Se notar temperatura subindo acima do normal,
Pare imediatamente e investigue. Não espere esquentar mais. Esse cuidado preventivo de R$ 300 a cada 2. Erro 8. Misturar diferentes especificações de óleo sem saber. E o próximo erro acontece principalmente quando você completa óleo ou quando troca em oficinas diferentes que usam marcas variadas. Muitas pessoas misturam óleos de diferentes viscosidades, 5W30 com 10W40, ou diferentes especificações, API-SN com API-SL, ou até sintético com mineral, sem entender que isso pode causar problemas sérios. Aqui está a química do problema. Cada óleo tem pacote único de aditivos, antidesgaste, detergentes, modificadores de viscosidade, que foram formulados para trabalhar juntos. Quando você mistura óleos diferentes, esses aditivos podem reagir entre si de formas não previstas, neutralizar um ao outro ou até formar depósitos. Viscosidade final também pode ficar inadequada para o motor. Segundo dados da Castrol, misturar óleos incompatíveis pode reduzir proteção do motor em até 40% comparado a usar o óleo correto. Isso resulta em formação acelerada de borra e depósitos dentro do motor, por reações químicas entre aditivos incompatíveis. Proteção reduzida contra desgaste porque aditivos se neutralizam. Viscosidade inadequada, muito fino ou muito grosso, dependendo da mistura, causando lubrificação deficiente. E entupimento de canaletas e passagens estreitas de óleo. Um proprietário de Volkswagen Gol tinha hábito de completar com qualquer óleo disponível, às vezes 5W30 sintético, às vezes 10W40 mineral. Após 3 anos, o motor desenvolveu ruído severo no comando de válvulas. A desmontagem mostrou depósitos anormais, e as canaletas de óleo parcialmente entupidas. A limpeza e reparo custaram R$ 3.400. O que você deve fazer? Use sempre a mesma marca e especificação de óleo, tanto nas trocas quanto nos completamentos. Compre 1 litro extra do óleo que você usa e mantenha no porta-malas para emergências. Se absolutamente precisa completar com óleo diferente em emergência, troque óleo completamente o mais rápido possível, dentro de 1.000 km. Respeite a viscosidade e especificações recomendadas pelo fabricante no manual. Não experimente com óleos diferentes ou melhorados sem orientação técnica. Mantenha registro de qual óleo usa, para evitar confusões. Essa consistência mantém motor protegido adequadamente e economiza R$ 3.000 em problemas causados por misturas inadequadas. Erro 9. Operar constantemente com tanque na reserva. E chegando próximo ao final, esse erro parece não ter nada a ver com o motor, mas tem impacto direto na saúde dele. Muitas pessoas têm hábito de rodar sempre na reserva, esperando a luz acender e às vezes rodando 20 ou 30 quilômetros antes de abastecer para aproveitar até a última gota. Aqui está a conexão oculta com o motor. A bomba de combustível fica dentro do tanque e é resfriada e lubrificada pelo próprio combustível. Quando o nível está muito baixo, a bomba fica parcialmente exposta, sugando o ar junto com o combustível, superaquecendo e trabalhando sob estresse. Além disso, toda a sujeira e sedimentos do tanque ficam concentrados no fundo, sendo sugados pela bomba e passando pelo filtro até chegar aos delicados bicos injetores. Segundo engenheiros da Delphi, rodar frequentemente na reserva pode reduzir vida útil da bomba em até 60% e causar entupimento prematuro de bicos injetores. Isso resulta em bomba de combustível queimada prematuramente, custando entre R$ 600 e R$ 1.200. Bicos injetores entupidos por sujeira do fundo do tanque, exigindo limpeza de R$ 800, ou substituição de R$ 2.000. Filtro de combustível entupido, causando perda de potência, e risco de parar em local inconveniente ou perigoso, com custo de guincho. Um proprietário de Honda Civic sempre rodava na reserva para otimizar abastecimentos. Com 80.000 quilômetros, a bomba falhou completamente, e os bicos estavam parcialmente entupidos por sedimentos. Entre bomba nova e limpeza dos bicos, gastou R$ 2.300. O que você deve fazer? Mantenha tanque sempre acima de 1/4 da capacidade. Idealmente, nunca deixe cair abaixo da metade. Quando a luz da reserva acender, abasteça na primeira oportunidade. Não continue rodando por dezenas de quilômetros. Considere fazer limpeza profissional do tanque a cada 80.000 quilômetros, especialmente em carros com mais de 10 anos. Custa entre R$ 300 e R$ 500.
Abasteça em postos de confiança, que têm filtros adequados nos tanques subterrâneos. Evite postos duvidosos. Essa mudança de hábito protege bomba e injetores, economizando facilmente R$ 2.000 em substituições prematuras. Erro 10. Desligar motor turbo imediatamente após uso pesado. E o penúltimo erro afeta especificamente quem tem motor turbo, que são cada vez mais comuns em carros novos. Muitas pessoas dirigem pesado na rodovia, sobem serra acelerando forte, e ao chegar no destino, simplesmente desligam o motor imediatamente, sem dar tempo de resfriamento. Aqui está o que acontece com o turbo superaquecido. Durante operação pesada, o turbo pode atingir temperaturas de 700 a 800 graus Celsius. Quando você desliga o motor imediatamente, o óleo que está dentro do turbo fica parado e literalmente carboniza por causa do calor residual. Esse óleo carbonizado forma depósitos que entopem as passagens estreitas de lubrificação do turbo. Segundo fabricantes de turbos como Garrett, desligar motor imediatamente após uso pesado pode reduzir vida útil do turbo em até 50%. Isso resulta em turbo desenvolvendo folga excessiva nos rolamentos por falta de lubrificação adequada, causando aquele assobio característico. Depósitos de carbono nas passagens de óleo reduzindo lubrificação progressivamente. Eventual travamento ou quebra do turbo, custando entre R$ 4.000 e R$ 8.000 para substituir, dependendo do modelo. E perda de potência progressiva até falha completa. Um proprietário de Volkswagen Golf TSI sempre desligava motor imediatamente após chegar do trabalho, onde dirigia pesado na rodovia. Com 90.000 quilômetros, o turbo falhou completamente. A substituição custou R$ 6.400. O que você deve fazer? Após dirigir pesado, principalmente rodovia em alta velocidade ou subidas de serra, deixe o motor em marcha lenta por 1 a 2 minutos antes de desligar. Isso permite que o turbo resfrie gradualmente com óleo circulando, evitando carbonização. Se seu carro tem sistema Turbo Timer que mantém o motor ligado automaticamente após você sair, ótimo, use-o. Use sempre óleo sintético de alta qualidade em carros turbo. Eles exigem proteção superior. Troque óleo rigorosamente nos intervalos recomendados ou até antes. Óleo degradado carboniza mais facilmente. Esse cuidado simples pode fazer turbo durar a vida toda do carro e economizar R$ 6.000 em substituição prematura. Erro 11. Ignorar vazamentos mínimos de óleo que não valem a pena consertar. E finalmente chegamos ao erro número 11, que é talvez o mais insidioso, porque evolui tão lentamente que você não percebe até ser grave. Muitas pessoas veem aquele pinguinho de óleo no chão da garagem, ou aquela pequena mancha úmida no motor, e ouvem do mecânico que não vale a pena consertar, porque é só um retentor pequeno que está pingando pouco. Aqui está a verdade oculta sobre pequenos vazamentos. Eles nunca param de crescer, apenas pioram progressivamente. Aquele pinguinho de hoje vira gotejamento em 6 meses, e vazamento severo em 1 ano. Além disso, óleo vazando pode pingar em componentes quentes como escapamento, criando fumaça e odor, em correias, causando derrapamento, e em sensores eletrônicos, causando falhas intermitentes. Segundo mecânicos especializados, pequenos vazamentos ignorados são responsáveis por 30% dos casos de dano severo a motor por falta de óleo. Isso resulta em perda progressiva de óleo, que eventualmente deixa o motor sem proteção adequada, causando travamento catastrófico. Óleo pingando em correia do alternador ou direção, causando derrapamento e falha desses sistemas, custando R$ 1.500. Vazamento que aumenta até necessitar reparo muito mais caro, porque danificou outros componentes ao redor. E possibilidade de motor travar completamente, se vazamento progredir até nível crítico sem você perceber. Um proprietário de Renault Sandero via pequeno vazamento no retentor do virabrequim há 8 meses. O mecânico disse que não valia a pena trocar por ser serviço trabalhoso. O vazamento aumentou progressivamente, até que em uma viagem, o motor perdeu todo o óleo em 1 hora e travou completamente. A retífica completa custou R$ 14.800, quando o retentor teria custado R$ 400. O que você deve fazer? Ao primeiro sinal de qualquer vazamento de óleo, mesmo que seja apenas uma gota, conserte-o imediatamente. Não aceite que não vale a pena. Todo vazamento vale a pena consertar, porque só vai piorar. Pequenos reparos hoje, R$ 600, evitam grandes reparos amanhã, R$ 15.000. Verifique nível de óleo semanalmente,
religiosamente, se tem vazamento conhecido. Coloque papelão sobre o motor durante a noite para monitorar a evolução do vazamento. Não confie apenas no sensor de nível, ele pode falhar ou avisar tarde demais. Consertar vazamento de R$ 400 preventivamente economiza R$ 14.000 em motor travado. Recapitulação. Vamos recapitular rapidamente os 11 erros ocultos que estão matando seu motor. Usar gasolina comum quando o motor exige premium, trocar marchas em rotações muito baixas sob carga, completar óleo sem investigar causa do consumo, usar apenas para trajetos muito curtos, ignorar qualidade de aditivos de combustível, acelerar forte com o motor em aquecimento, nunca trocar fluido de arrefecimento, misturar diferentes especificações de óleo, operar constantemente na reserva, desligar turbo imediatamente após uso pesado e ignorar pequenos vazamentos. Se você parar de cometer esses 11 erros começando hoje, pode facilmente adicionar entre 5 e 10 anos de vida ao motor e economizar entre R$ 12 e R$ 20.000 em retíficas, reparos e substituições prematuras que você estava causando sem saber. E o melhor, corrigir esses erros não custa praticamente nada, são mudanças de comportamento e consciência baseadas em conhecimento técnico real. Deixe um comentário me dizendo quantos desses erros você estava cometendo sem fazer ideia do perigo oculto. Sem julgamentos aqui. Até mecânicos cometem alguns desses erros com os próprios carros. O importante é estar disposto a aprender e mudar. Se esse vídeo te abriu os olhos para problemas invisíveis que você nem sabia que existiam, deixe aquele joinha maroto, inscreve-se no canal para mais revelações assim toda semana e ativa o sininho. Compartilha urgentemente com aquele amigo ou familiar que tem carro, porque essas informações podem economizar milhares. No próximo vídeo, vamos revelar os 7 sinais invisíveis de que seu motor está prestes a fundir e como diagnosticar cada um em casa, sem equipamento especial, antes de gastar R$ 20.000 em retífica emergencial. Você não vai querer perder. Até a próxima, e proteja seu motor desses assassinos silenciosos.